Se você é um brasileiro louco por futebol assim como eu, com certeza você já pensou quais eram os maiores estádios do mundo. Você sabia que alguns dos maiores estádios de futebol do mundo são verdadeiras obras-primas da engenharia e arquitetura? Esses gigantes não são apenas cenários para as partidas históricas, mas também monumentos à paixão pelo esporte mais popular do planeta. No vídeo de hoje, vamos explorar os 10 maiores estádios do futebol do mundo e descobrir suas histórias incríveis, mergulhar na grandiosidade de cada um deles. Então prepare-se para uma viagem que vai te deixar de queixo caído e mostrar o quanto o futebol é capaz de unir multidões. Um spoiler: tem brasileiro na lista, você já sabe? Escreva nos comentários que eu vou dar um coração em quem acertar. Camp Nou, Barcelona, Espanha. O Camp Nou, localizado na vibrante cidade de Barcelona, é mais do que um estádio, é um verdadeiro símbolo do futebol mundial e da cultura catalã. Inaugurado em 24 de setembro de 1957, sua construção foi uma resposta à necessidade de um espaço maior para o crescente número de fãs do Barcelona. Antes do Camp Nou, o clube já jogava no estádio Les Corts, que já não comportava a legião de torcedores apaixonados que acompanhavam o time. Com uma capacidade impressionante de 99.354 lugares, o Camp Nou é o maior estádio da Europa e é um dos mais emblemáticos do mundo. Sua arquitetura é marcada pela grandiosidade, com arquibancadas que oferecem uma visão espetacular de qualquer ponto do campo. Mas o que realmente faz o Camp Nou especial é a atmosfera mágica que toma conta dos estádios em dias de jogos. Imagine um El Clássico contra o Real Madrid com quase 100 mil torcedores. Além de partidas de futebol, o Camp Nou já sediou eventos marcantes, como a abertura da Copa do Mundo de 1972 e finais épicas da Liga dos Campeões. Ele também é palco de shows de grandes artistas como U2, Michael Jackson e Bruce Springsteen, reforçando sua importância cultural para a cidade de Barcelona e para o mundo. O estádio também abriga o Museu do Barcelona, que atrai milhões de visitantes todos os anos. É um espaço onde os fãs podem conhecer a rica história do clube, ver troféus icônicos e relembrar momentos inesquecíveis do futebol. Esse museu, inclusive, é um dos mais visitados da Espanha, superando até algumas atrações turísticas e tradicionais do país. Mas o Camp Nou não é apenas sobre o passado, ele está constantemente se reinventando. Atualmente, há um ambicioso projeto de renovação em andamento, conhecido como Espai Barça. Quando concluído, o estádio será ainda mais moderno e confortável, mantendo sua essência histórica, enquanto oferece uma experiência de última geração para os torcedores. Se você é um fã de futebol, visitar o Camp Nou não é uma experiência obrigatória, é mais do que um estádio. É um lugar onde a paixão pelo esporte se encontra com a história, a cultura e a emoção, um verdadeiro templo do futebol. Maracanã, Brasil. Se você escreveu Maracanã, Brasil, significa que você acertou. Localizado no coração do Rio de Janeiro, o Maracanã não é apenas um estádio de futebol, mas um verdadeiro monumento da história do futebol. Inaugurado em 16 de junho de 1950 para a Copa do Mundo daquele ano, o estádio nasceu com a missão de ser o maior do planeta e cumpriu. Na final entre o Brasil e o Uruguai, o famoso Maracanazo, o estádio registrou o público recorde com mais de 199 mil pessoas, algo que nunca mais será visto devido às normas de segurança atuais. Atualmente, o Maracanã comporta mais de 78 mil torcedores. Após passar por diversas reformas ao longo dos anos, essas modificações foram necessárias para modernizar o espaço, atender às exigências da FIFA e garantir o conforto e segurança ao público. No entanto, mesmo com a redução de sua capacidade original, o Maracanã não perdeu sua essência e continua sendo um dos estádios mais icônicos do mundo. O estádio já foi palco de momentos históricos do futebol em 1969, quando Pelé marcou seu 1000º gol no gramado do Maracanã, eternizando o local na carreira do rei do futebol. Também foi aqui que o Zico brilhou com a camisa do Flamengo, tornando-se um dos maiores ídolos da história do estádio. Além disso, o Maracanã sediou finais de Copa do Mundo em 1950 e 2014, além de competições como a Copa América e os Jogos Olímpicos de 2016. Mas o Maracanã vai além do futebol. Sua estrutura monumental já recebeu shows de artistas lendários, como Frank Sinatra e Paul McCartney, Madonna e Beyoncé. O estádio se transforma em um verdadeiro museu da música, reunindo multidões para momentos inesquecíveis. Essas apresentações consolidam o Maracanã como um espaço multifuncional, capaz de unir esportes, cultura e entretenimento em um só lugar. Outro ponto que faz o Maracanã especial é sua importância simbólica para o Brasil. Ele é um dos maiores cartões postais do Rio de Janeiro, atraindo turistas do mundo todo. Sua arquitetura, com as icônicas arquibancadas que parecem abraçar o campo, faz dele um local único. Um passeio pelo Maracanã é uma oportunidade de reviver a história do futebol brasileiro e sentir a energia vibrante que só esse estádio é capaz de proporcionar, seja pela emoção dos jogos ou pela grandiosidade dos eventos culturais. O Maracanã permanece como um dos maiores palcos do esporte e do entretenimento mundial.
É impossível falar de futebol sem mencionar esse templo, que representa não só o Brasil, mas a paixão universal pelo esporte mais amado do planeta. Wembley, Inglaterra. Quando falamos do Wembley Stadium, estamos nos referindo a um dos estádios mais icônicos do mundo, o verdadeiro santuário do futebol inglês. Localizado em Londres, Wembley é muito mais do que um campo de jogo, é um símbolo de excelência esportiva, história e modernidade. Inaugurado em 2007, o estádio substituiu o lendário Wembley original, que foi demolido em 2003, com capacidade para 90 mil espectadores. O novo Wembley preserva a essência do antigo, mas com uma infraestrutura de última geração que impressiona a todos que o visitam. A primeira coisa que chama a atenção Wembley é sua arca, a gigantesca estrutura curva que se eleva a 133 metros de altura e se tornou o maior visual de Londres. Esse arco não é apenas um elemento estético, ele sustenta o teto retrátil do estádio e simboliza a grandiosidade do local. É visível de quilômetros de distância, e sua presença imponente já anuncia que o Wembley é um lugar especial. Esse estádio é a casa da seleção inglesa de futebol e o palco oficial de eventos como a final da FA Cup, o torneio de futebol mais antigo do mundo. Além disso, o Wembley já recebeu grandes finais de competições internacionais, como a Liga dos Campeões da UEFA, sendo a mais recente em 2013, quando o Bayern de Munique conquistou o título em um emocionante duelo contra o Borussia Dortmund. Em 2021, o estádio também foi o cenário da final da Eurocopa, onde a Itália derrotou a Inglaterra nos pênaltis em um jogo que ficará para sempre na memória dos torcedores. Mas o Wembley não é apenas futebol, ele também é um dos principais palcos para grandes eventos culturais e musicais. Shows de artistas como Queen, Michael Jackson, Adele e BTS já lotaram suas arquibancadas, fazendo o estádio um espaço multifuncional que atrai milhões de pessoas todos os anos. Sua acústica e estrutura moderna garante que cada evento seja uma experiência inesquecível, seja no campo ou no palco. Outro aspecto fascinante de Wembley é sua capacidade de conectar o presente ao passado. Apesar de ser uma construção moderna, ele carrega a herança do antigo Wembley, inaugurado em 1923, que foi o palco de momentos históricos do futebol, como a famosa final do Cavalo Branco, onde mais de 200 mil pessoas lotaram o estádio para assistir a decisão da FA Cup. O espírito desse momento ainda ressoa nas paredes do novo Wembley, tornando-o um lugar único do mundo do esporte. Visitar Wembley é uma experiência que todo fã de futebol deve viver. Não importa se é para assistir um jogo emocionante, um show grandioso ou simplesmente fazer um tour pelo estádio. Estar ali é sentir a história, a paixão e a energia que fazem desse lugar um verdadeiro templo do futebol inglês. Wembley não é apenas um estádio, é um ícone que transcende o esporte e inspira pessoas de todas as partes do mundo. FNB Stadium, África do Sul. O FNB Stadium, também conhecido como Saucer City, é um dos estádios mais impressionantes e significativos do mundo. Localizado em Joanesburgo, África do Sul, ele é muito mais do que uma estrutura gigantesca. É um símbolo da história e cultura do país. Com capacidade para 94.736 espectadores, esse estádio tornou-se mundialmente famoso ao sediar a final da Copa do Mundo de 2010, onde a Espanha conquistou seu primeiro título em uma partida histórica contra a Holanda. Inaugurado originalmente em 1989, o FNB Stadium passou por uma remodelação completa antes da Copa do Mundo. Sua arquitetura foi inspirada em uma cabaça africana conhecida como calabash, um recipiente tradicional usado em várias culturas do continente. Essa referência não apenas homenageia as raízes africanas, mas também faz parte do estádio, uma das construções esportivas mais belas e culturalmente significativas do mundo. À noite, com a iluminação certa, ele parece uma cabaça brilhando no meio da cidade, um espetáculo visual único. Além da sua grandiosidade estrutural, o FNB Stadium tem uma importância histórica inigualável. Foi aqui que Nelson Mandela fez seu primeiro discurso público em Joanesburgo após ter se libertado da prisão em 1990. Anos depois, em 2013, o estádio foi palco do Memorial Mandela, reunindo líderes de todo o mundo e milhares de pessoas para celebrar a vida do ícone da luta contra o apartheid. Esses eventos consolidaram o estádio como um símbolo de união e resistência muito além do futebol. Em termos esportivos, o FNB Stadium é a casa da seleção sul-africana de futebol e do Kaizer Chiefs, um dos maiores clubes do país. É também palco de clássicos locais que atraem multidões apaixonadas, criando uma atmosfera vibrante e emocionante que reflete a paixão sul-africana pelo futebol. Além disso, a final da Copa do Mundo de 2010, que começou com o famoso grito de Shakira em Waka Waka e terminou com o gol inesquecível de Andrés Iniesta, marcou história para sempre do esporte mundial. Mas o FNB Stadium não se limita ao futebol, ele também recebe grandes shows internacionais,
como performances de Beyoncé, U2, U2 e Ed Sheeran, que atraem fãs de todo o continente. Sua infraestrutura moderna e acústica de alta qualidade garante que cada evento seja uma experiência inesquecível, independente do motivo da visita. Visitar o FNB Stadium é uma oportunidade de mergulhar na história e na cultura da África do Sul. Mais do que um estádio, ele é um símbolo de superação, orgulho e celebração, seja pela sua arquitetura única, pelos eventos históricos que abrigou ou pela paixão do público que o frequenta. O FNB Stadium é um local que merece ser conhecido por todos os amantes do esporte e cultura ao redor do mundo. Estádio Azteca, México. Localizado na vibrante cidade do México, o Estádio Azteca é muito mais do que um local para jogos de futebol. É um marco da história do esporte mundial. Com capacidade atual para 87.523 pessoas, ele é o maior estádio do México e um dos maiores icônicos do planeta. Inaugurado em 29 de maio de 1966, o Azteca foi projetado para ser grandioso, refletindo a paixão do povo mexicano pelo futebol e se tornando um ponto de encontro para eventos inesquecíveis. O Estádio Azteca é conhecido por um feito único. Ele é o único estádio da história a sediar 2 finais da Copa do Mundo. Em 1950 foi o palco onde o Brasil conseguiu o tricampeonato mundial em uma edição de gala contra a Itália. 16 anos depois, em 1986, foi onde Diego Maradona eternizou sua genialidade ao liderar a Argentina rumo ao título, em um torneio marcado por lances épicos como o gol do século e a polêmica Mão de Deus, ambos contra a Inglaterra. Esses momentos fizeram do Azteca um lugar sagrado para fãs do futebol em todo o mundo. Sua arquitetura impressiona pela grandiosidade, as arquibancadas que parecem subir infinitamente e criam uma atmosfera única. Quando o estádio está cheio, a vibração dos torcedores é tão intensa que parece fazer o chão tremer. A energia do Azteca é inigualável, e estar presente em jogos ali é uma experiência transformadora, mesmo para quem não é um fanático pelo esporte. Além de ser casa da seleção mexicana, o Azteca também é um lar do Clube América, um dos times mais tradicionais do México. Os clássicos locais são espetáculos à parte, com torcedores apaixonados, criando um clima eletrizante a cada partida. E também é o local onde grandes artistas como Michael Jackson, U2, U2 e Shakira realizaram shows que atraíram multidões e consolidaram o estádio como espaço multifuncional. O Azteca passou por várias reformas ao longo dos anos, incluindo uma grande modernização antes da Copa do Mundo de 2026, que será sediada em conjunto por México, Canadá e Estados Unidos. Essas atualizações garantem que o estádio continue sendo uma atmosfera mundial, com instalações modernas e confortáveis, que preservam sua essência histórica. Visitar do Estádio Azteca é como entrar em um livro de histórias vivas do futebol. Cada canto desse gigante tem uma memória, uma lenda, um momento que marcou gerações. Para os apaixonados pelo esporte ou pela cultura latina, o Azteca é um destino imperdível, um lugar onde o passado, o presente e o futuro do futebol se encontram em perfeita harmonia. Melbourne Cricket Ground, Austrália. Localizado em Melbourne, Austrália, o Melbourne Cricket Ground, mais conhecido como MCG, é um verdadeiro colosso do esporte mundial. Com capacidade para cerca de 100.000 pessoas, o estádio é o maior do hemisfério sul e um dos mais multifuncionais do mundo, sendo palco de competições que vão muito além do futebol. Inaugurado em 1853, o MCG é um dos estádios mais antigos ainda em uso, carregando quase 2 séculos de história esportiva e cultural. O MCG é famoso sobretudo por ser o epicentro do cricket australiano, considerado o esporte mais popular do país. Todos os anos ele recebe o Boxing Day Test, uma das partidas mais tradicionais e esperadas do calendário esportivo global. Por isso, a grandiosidade não se limita ao cricket. O estádio também é um dos principais palcos do futebol australiano, conhecido como AFL, Australian Football League. Além de abrigar partidas de futebol, rugby e até eventos olímpicos, como os Jogos de Melbourne em 1956, no mundo do futebol o MCG ganhou destaque ao receber grandes partidas e eventos internacionais. Clubes como Real Madrid, Manchester United e Juventus já jogaram ali, atraindo multidões apaixonados pelo esporte. O estádio também foi uma das sedes da Copa da Ásia de 2015, que consagrou a seleção australiana como campeã. Apesar de não ser tradicionalmente conhecida como um estádio de futebol, sua capacidade de adaptação e a energia de seus espectadores tornam qualquer jogo inesquecível. O design arquitetônico do MCG
combina a história e modernidade. Embora tenha passado por várias reformas ao longo dos anos, ele conseguiu preservar elementos históricos, como as famosas arquibancadas de madeira, que remontam às suas origens. Ao mesmo tempo, o estádio oferece tecnologia de ponta, com iluminação avançada, telas gigantes e uma infraestrutura que atende a eventos de diferentes tipos e proporções. Além do esporte, o MCG é um importante centro cultural e de entretenimento. Grandes artistas como The Rolling Stones, Madonna e Ed Sheeran já subiram no palco deste gigante, atraindo fãs de toda a Austrália e do mundo. A versatilidade do estádio é um dos motivos pelos quais ele continua sendo uma referência global em eventos esportivos e culturais. Outro ponto de destaque é o National Sport Museum, localizado dentro do MCG. O museu é uma atração imperdível para os visitantes, oferecendo uma visão detalhada da história esportiva australiana, com exposições sobre cricket, futebol australiano, Olimpíadas e muito mais. É um espaço que complementa perfeitamente a experiência de estar em um dos locais mais icônicos do esporte mundial. Visitar o Melbourne Cricket Ground é uma oportunidade única de vivenciar a paixão australiana pelo esporte em um ambiente que respira história e emoção. Seja um jogo de cricket, uma partida de futebol, show espetacular, o MCG oferece uma experiência que vai muito além do esperado. E mais do que estádio, é um marco cultural que conecta gerações e celebra a essência do esporte e do entretenimento. Rose Bowl, Estados Unidos. O Rose Bowl, localizado em Pasadena, Califórnia, é muito mais do que um estádio, é um verdadeiro marco histórico e cultural dos Estados Unidos. Com capacidade para cerca de 88.565 pessoas, o Rose Bowl é uma das estruturas mais icônicas do esporte norte-americano e mundial. Inaugurado em 1922, o estádio já foi palco de eventos esportivos lendários, shows históricos e momentos culturais que transcenderam gerações. Famoso por sediar o Rose Bowl Game, é um dos mais antigos e prestigiados jogos universitários do futebol americano. O estádio se tornou sinônimo de tradição. Realizado anualmente desde 1923, o evento atrai multidões de fãs e simboliza o auge da temporada de futebol americano universitário. No entanto, o Rose Bowl não é apenas conhecido pelo futebol americano. Ele também desempenhou um papel central no futebol internacional, tendo sido palco de jogos memoráveis da Copa do Mundo em 1994, incluindo a final entre Brasil e Itália, onde o Brasil conquistou o tetracampeonato nos pênaltis. O estádio também foi o cenário da histórica final da Copa do Mundo Feminina de 1999, onde os Estados Unidos derrotaram a China em uma disputa emocionante que consolidou o futebol feminino no país. Esses momentos ajudaram a colocar Rose Bowl no mapa global do futebol, mostrando sua capacidade de unir torcedores de diferentes culturas em torno do esporte. Arquitetonicamente, o Rose Bowl é uma obra-prima. Seu design clássico com arquibancadas em formato oval, que proporciona uma visão clara de qualquer ponto do estádio, combina funcionalidade e beleza. Apesar de suas origens antigas, o estádio passou por várias reformas ao longo dos anos para modernizar suas instalações, garantindo conforto e tecnologia de pontas para torcedores e eventos. Além do esporte, o Rose Bowl é um centro cultural e musical. Show de artistas lendários como U2, U2, Beyoncé, The Rolling Stones e Taylor Swift já lotaram suas arquibancadas, transformando o estádio em um espaço para celebrações culturais que vão além dos gramados. Sua localização em Pasadena, cercada por montanhas e com um clima agradável, cria uma atmosfera única para qualquer tipo de evento. Ele foi declarado marco histórico nacional dos Estados Unidos e reconhecendo seu papel na história esportiva e cultural do país. Cada visita ao estádio é uma oportunidade de reviver momentos épicos, tanto no esporte quanto na música e na cultura. Seja para assistir um jogo emocionante, participar de um show inesquecível ou simplesmente explorar sua rica história. O Rose Bowl oferece uma experiência que vai além do ordinário. É um local onde a tradição e a modernidade se encontram, celebrando o poder unificador do esporte e do entretenimento. Para quem ama grandes eventos e lugares cheios de história, o Rose Bowl é um destino que não pode faltar no roteiro. Estádio Michigan, Estados Unidos. O Estádio Michigan, carinhosamente apelidado de Big House, é um verdadeiro colosso esportivo. Localizado em Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos, com capacidade para impressionante 107.601 espectadores, é o maior estádio do país e o segundo maior do mundo em capacidade oficial. Inaugurado em 1 de outubro de 1927, esse gigante é o coração pulsante da Universidade de Michigan e do futebol universitário americano. Apesar de sua construção ter começado com uma capacidade para cerca de 72.000 pessoas, a popularidade do time de futebol americano da universidade, os Michigans,
Wolverines, exigiu diversas ampliações ao longo dos anos. Hoje, o Big House pode receber mais de 115 mil pessoas, considerando lugares extras e públicos em pé, o que é comum em jogos importantes. Quando cheio, o estádio se transforma em um mar azul e dourado. As cores da universidade criando uma atmosfera eletrizante que é difícil de encontrar em qualquer outro lugar. O estádio Michigan é o lar de alguns dos momentos mais memoráveis da história do futebol universitário. O time da casa, o Wolverines, é uma das equipes mais bem-sucedidas do esporte e jogos contra seus maiores rivais, como o Ohio State. Atrai multidões e são transmitidos para milhões de espectadores. O estádio também detém o recorde de público em um evento esportivo nos Estados Unidos, com mais de 115 mil pessoas em partidas decisivas. Embora o futebol americano seja a esteira principal, o Big House também já abriu suas portas para outros esportes e eventos de grande porte. Em 2014, o estádio sediou uma partida de futebol entre Real Madrid e Manchester United, no que ficou conhecido como Clássico da Guinness Cup, atraindo um público recorde para um jogo de futebol nos Estados Unidos. O placar final foi 3-1 para o Manchester United, mas o verdadeiro vencedor foi o estádio que mostrou sua capacidade de se adaptar a diferentes esportes e receber fãs de todo o mundo. Arquitetonicamente, o Big House é impressionante. Apesar de sua capacidade gigantesca, o design do estádio permite que ele seja funcional e confortável para os espectadores. As arquibancadas são projetadas em uma inclinação que garante excelente visibilidade de qualquer lugar, e a infraestrutura foi modernizada para incluir tecnologia de ponta, como grandes telões e Wi-Fi de alta velocidade para os fãs. O estádio Michigan também é um ícone cultural e educacional. Ele representa o espírito da Universidade de Michigan e é um ponto de encontro para alunos e ex-alunos e fãs. Durante os jogos, o estádio se torna um verdadeiro símbolo de comunidade e paixão, onde pessoas de todas as idades se unem para apoiar seu time e celebrar a tradição esportiva, seja pela grandiosidade de sua estrutura, pela paixão de seus torcedores ou pela história que carrega o Big House. O Big House é mais do que um estádio, ele é um marco do esporte americano e um exemplo de como o futebol universitário pode unir pessoas, criar memórias inesquecíveis e inspirar gerações. Uma visita ao estádio Michigan é uma experiência única que combina a emoção, história e a grandiosidade do esporte em sua forma mais pura. 1 de maio, Coreia do Norte. Localizado em Pyongyang, na Coreia do Norte, o 1 de maio é o maior estádio do mundo em termos de capacidade oficial, podendo acomodar impressionantes 114 mil pessoas. Inaugurado em 1 de maio de 1989, o estádio foi projetado para simbolizar a grandeza e o orgulho do país, tanto no esporte quanto na cultura. O nome faz referência ao Dia Internacional dos Trabalhadores, refletindo a ideologia do país e seu foco na força coletiva. A arquitetura do Hongrado é impressionante e distinta. Seu design lembra uma flor de magnólia com 16 arcos curvados que formam uma cobertura única, criando um visual elegante e importante. Esse formato também garante que a acústica e a ventilação natural do estádio sejam excelentes, tornando-o funcional e esteticamente notável. Além disso, sua localização na Ilha Hongrado, no rio Taedong, oferece um cenário pitoresco que contrasta com a grandiosidade da estrutura. Apesar de sua construção para sediar eventos esportivos, o Hongrado é amplamente utilizado para os Mass Games, apresentações de ginástica artísticas e danças sincronizadas, que envolvem dezenas de milhares de participantes. Esses eventos são uma exibição de disciplina, coordenação e propaganda nacional, projetados para mostrar a força e a unidade do povo norte-americano. As apresentações são um espetáculo visual, com coreografias detalhadas e painéis humanos que formam imagens gigantescas, sendo um dos eventos culturais mais famosos do país. No contexto esportivo, o Hongrado é utilizado principalmente para jogos de futebol e atletismo. A seleção norte-coreana de futebol disputa algumas de suas partidas ali. Embora o estádio raramente receba competições internacionais de grande escala, devido ao isolamento político do país, mesmo assim sua imensa capacidade estrutural fazem dele um local impressionante para qualquer evento. Além de suas dimensões colossais, o Hongrado também é conhecido por seu simbolismo político. Ele é frequentemente usado para grandes celebrações nacionais, incluindo desfiles militares e eventos que marcam datas importantes no calendário do regime. Isso reforça seu papel como símbolo de poder e identidade nacional, tornando-o muito mais do que apenas um estádio esportivo. A manutenção do Hongrado é notável considerando sua idade e escala. Reformas periódicas garantem que o estádio permaneça em boas condições, e ele continua sendo um dos maiores orgulhos arquitetônicos da Coreia do Norte. Para o visitante, a experiência de estar
no Hungrado é inesquecível tanto pela grandiosidade do local quanto pelo significado cultural e político que ele carrega. Embora o acesso ao estádio seja restrito para turistas estrangeiros e eventos internacionais sejam raros, o Hungrado 1º de Maio é um símbolo da ambição arquitetônica e cultural da Coreia do Norte. Ele representa a interseção entre esporte, política e identidade nacional, consolidando-se um dos estádios mais fascinantes do mundo. Esses estádios não são apenas espaço físico, mas verdadeiros palcos onde a emoção do futebol é vivida intensamente. Qual desses gigantes você gostaria de conhecer pessoalmente? Deixe nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos épicos como estes. Até a próxima, meu jogador.